Paz do Senhor, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista, que tem por título A Obstinação Cristã. O texto áureo se encontra em Atos, no capítulo 2, versículo do 42 até o 47. Assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Obstinação. O que significa essa palavra? Obstinação, que palavra estranha, né? É uma palavra que a gente não costuma ouvir muito, mas vamos ao dicionário. Segundo o dicionário, obstinação significa apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. Obstinação significa persistência. Persistência significa o quê, gente? Constância, perseverança. Então a gente podia até alterar o título dessa lição para perseverança cristã, constância cristã. E o que seria essa perseverança cristã? No texto áureo fala da igreja primitiva, dos primeiros cristãos que se converteram ali após viver tudo aquilo que eles presenciaram, né? Foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez aqui na terra e presenciaram tudo aquilo, os ensinamentos de Jesus. E a palavra fala aqui no primeiro versículo que a gente leu que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Essas foram alavancas que fizeram com que a igreja primitiva crescesse. Foram alavancas que proporcionaram um crescimento da igreja. Hoje, se a gente for olhar a igreja, o que se tornou não o templo físico, mas a igreja do Senhor Jesus, se não tivesse essa base lá no começo da perseverança dos primeiros cristãos, com certeza nós não chegaríamos até aqui. Quando a gente fala de perseverança, a gente entende o que? Algo contínuo, como eu falei, constância, constante. Algo que não para, não é algo eventual. E ali a palavra de Deus nos mostra que os primeiros cristãos, eles eram constantes naquilo que eles acreditavam. Isso é a obstinação cristã, a obstinação real que eu preciso ter, que você precisa ter também. Não é uma coisa casual, olha, casualmente a gente participava aqui do Partir do Pão, casualmente nós orávamos, casualmente nós observávamos a palavra, não. Eles eram constantes nisso. E isso foi a chave que fez, a chave de sucesso da igreja, lá no comecinho, onde foi lançada essa base até os dias de hoje. Outro ponto importante é que a perseverança na oração foi o segredo da igreja primitiva, foi o objetivo deles. E esse deve ser o nosso objetivo também. A lição, ela traz 3 palavras gregas muito importantes, né, para a gente poder entender mais um pouquinho do que é essa obstinação. Ali na palavra, essa palavra se chama ipameno. É uma palavra grega que tem por significado obstinação. O que significa? Novamente, perseverar, ficar, manter-se firme, esperar e aguardar. Ali, voltando a falar dessa igreja primitiva, os discípulos ali, logo que o Senhor ascendeu aos céus, eles ficaram sem o seu mestre. Ficando sem o seu mestre, eles poderiam ter tido desânimo, eles poderiam ter desistido daquilo que eles ouviram, daquilo que eles uma vez acreditaram, e poderiam não ter dado prosseguimento àquilo que eles aprenderam. Mas não, essa não foi a atitude da igreja primitiva. A atitude deles foi o quê? A obstinação, foi a perseverança naquilo que eles criam, naquilo que eles tomaram por verdade. Eles foram atrás desse objetivo e perseveraram na doutrina, nos ensinamentos que Jesus deixou. Essa obstinação é a mesma utilizada por Paulo, essa palavrinha ipameno, Paulo usa em Romanos, no capítulo 5, versículo 3.
ele fala assim, olha, nós devemos nos gloriar nas tribulações. Sabe por quê? Porque a tribulação produz ipameno, que é essa palavra que ele usa. A tribulação produz perseverança. E é engraçado a gente ouvir isso porque às vezes a gente faz o contrário. A gente quer primeiro perseverar, ser um crente fiel ali, firme, para poder vencer a tribulação. Quando Paulo, a palavra de Deus, nos diz o contrário. Olha, é a tribulação que vai produzir essa perseverança. Então, toda vez que a gente passa por lutas, por dificuldades, que não são poucas, né? Por tentações, é o Senhor forjando o nosso caráter, é o Senhor forjando a nossa fé, nos ajudando ali a produzir esse ipameno, essa obstinação, essa perseverança que nós cristãos devemos ter. Outra palavra que a lição nos traz é ágape, que é muito conhecida de vocês, que significa amor incondicional. E ali ela fala ágape, a obstinação do amor. Nós devemos perseverar em amor. Ágape, aqui no caso, fala do amor incondicional que o Senhor tem por nós, mas do amor incondicional que nós devemos ter pelo Senhor. E não somente pelo Senhor, mas pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. O amor é a marca fundamental do Evangelho, gente. Sem amor, a gente pode falar o que for, mas sem amor, ali em Coríntios, 1 Coríntios 13, fala, sem amor, nada faz sentido. Nós somos como vazio, como um sino que soa apenas. Nós precisamos desse amor. Primeiro do amor de Deus e do amor que flui das nossas vidas, que deve fluir. Esse amor de Cristo, ele precisa transbordar dentro da gente. É muito fácil a gente falar de amor, que ama Deus, que ama o outro, mas quando a gente não demonstra com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E o que Jesus nos fala? Amar a Deus é o maior mandamento que nós temos. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Ali em João, no capítulo 14, versículo 21, Jesus fala dá a seguinte afirmação. Deixa eu achar aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Observou bem? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus, todo mundo fala que ama. A coisa mais fácil é você achar pessoas falando que amam a Deus, Deus te abençoe. É a frase que a gente mais escuta hoje em dia. Deus te ama, Jesus te ama. Isso é muito fácil. E nós falamos também que amamos a Deus, muitas vezes da boca para fora. Mas o que o Senhor Jesus nos fala? Olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E isso é uma palavrinha que a gente conhece desde a nossa infância, que se chama o quê? Obediência. Guardar os mandamentos do Senhor. Aqui o Senhor está atrelando o amor a Ele à sua obediência. Olha, eu amo a Deus, mas eu obedeço. Ele já nos amou, Ele nos ama e já provou o seu amor para conosco, né? Mas, para a gente fixar esse amor, para que a gente possa provar esse amor, digamos assim, de uma forma genérica, para que a gente possa demonstrar esse amor ao Senhor e que seja através da nossa vida, das nossas atitudes, nós precisamos o quê? Guardar os seus mandamentos e obedecer. E às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer fazer as coisas da nossa cabeça, da nossa vontade e não observamos a palavra de Deus, não nos dedicamos à oração, não perguntamos para Deus, olha Senhor, faço isso, faço aquilo, toma esse caminho, toma essa decisão. Às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito e acaba se esquecendo de obedecer ao Senhor nas mínimas coisas. Não precisa ser nem coisas grandiosas, mas obedecer no mínimo, ali naquilo que o Senhor fala, que é simples, que é no nosso dia a dia, que são coisas que a gente precisa fazer. E uma delas é amar ao próximo. Na primeira carta de João ele fala também, olha, como vocês podem dizer que amam a Deus, que vocês nem veem, se vocês não conseguem amar o seu irmão a quem vocês veem? Isso é muito sério. Às vezes a gente fala tanto que ama a Deus, mas não amamos o nosso próximo, não amamos o nosso irmão, não demonstramos com as nossas palavras, com as nossas atitudes. A terceira palavra grega que a lição nos ensina é
euangélio, que deu origem à palavra evangelho em português, que significa o quê? A obstinação para pregar as boas novas. E essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, pregar a palavra de Deus, levar o evangelho do Senhor através do nosso testemunho, através da nossa vida. Paulo ali em Coríntios, a carta aos Coríntios, ele fala que nós somos como cartas que são lidas e conhecidas por todos os homens. Ou seja, o nosso testemunho, ele fala mais alto muitas vezes do que as nossas próprias palavras. A gente precisa testemunhar do Senhor com a nossa vida. O nosso testemunho é muito valioso dentro da nossa casa, com os nossos amigos. A gente precisa acreditar e a gente precisa ter essa obstinação, ter isso como verdade na nossa vida. Eu sou cristão e eu preciso testemunhar antes de fazer algo que desagrada a Deus, antes de tomar uma atitude impensada, errada. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar, não, eu sou cristão. Eu preciso dar o meu testemunho de que eu sou um seguidor de Jesus e eu persevero nos seus mandamentos, assim como os primeiros cristãos. Então, foram 3 os objetivos dessa aula aqui de maneira rapidinha, mas eu creio que deu para entender. O primeiro é o quê? Reconhecer que a igreja atual provém da obstinação dos primeiros cristãos, perseverar no aperfeiçoamento do nosso testemunho pessoal, do nosso testemunho cristão e esforçar-nos na proclamação do Evangelho. Amém? Que você possa ter assimilado essas palavras, que Deus te abençoe grandemente e até a próxima aula.